Mas sabe que antes de namorar o Geise, a gente foi num rio. Eu fui com o meu ex-namorado e o Geise no rio. E a galera da igreja achei que eram e os tal. três. Mas foi os três no Já, carro. calma, eu ia Não, no fazer carro foi os três. uma cerimônia de passagem. Levou No rio, né? Tudo a ver, uma cerimônia de passagem no rio. Meu, a cabeça da Letícia foi longe. De passagem. Levou umas flores e atirou. pra ir, o rio nunca volta. Ai, totalmente sem noção, né, esses assuntos. O rio nunca volta, mas eu vou voltar ao assunto. O Sim. que aconteceu? Não, fomos nós três mesmo, coincidências da vida. Eu nunca imaginei que ia namorar o Geise no futuro, né, gente? Ah, tá, eu achei que era o Não, ex né, atual, nada de o ex. cerimônia de passagem. Foi uma coincidência, eles eram amigos. E aí, a gente foi e aconteceu a mesma coisa também. Eu não lembro se não era esse mesmo rio, tá? Porque era aqueles rios aqui de Joinville, nas beiradas de Joinville, tem uns rios muito loucos. E o Geise também foi se amostrar, como diz minha mãe, né? Se pendurou igual um Tarzan, coitado. Caiu nas pedras, tudo se machucou. Mas o quê? Jovem. Jovem. Por isso que eu falei que Hoje, o senhor de hoje idade... ele nem anda, coitado, Hoje tá ele operado. tá operado nesse exato momento. Ele tá enfaixado. Sem Como poder diz a andar. Larissa, os ossos não aguentam. Não, os ossinhos. Não tem como. Mas é uma verdade, Alice. Você tá Sim. rindo por quê? Porque tu chegou nessa idade, Letícia? Faz horas Ela já. tá rindo de nervoso. Mas é isso, até tanto não só o medo, mas a ansiedade, o estresse, numa medida saudável é importante, né? Porque é o que faz a gente olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. Gera prudência, né? Ó, eu tenho uma definição aqui, porque eu sou muito culta. Preparada, Né? O que é medo? Ó, as definições dos dicionários indicam que a palavra medo significa uma espécie de perturbação diante da ideia de que de que se está expondo a algum tipo de perigo, que pode ser real ou não. Pode-se entender ainda o medo enquanto um estado de apreensão, de atenção, esperando que algo ruim vá acontecer. Esse é o sentimento. Mas e tem esse sentimento de coisas que são reais mesmo. Por exemplo, a criança indo lá, o neném, para perto de tomada. São mesmo, tipo assim, pode acontecer e tal. E tem coisas que são muito... que a gente, né, chama assim, né? Parece uma pessoa muito noiada, né? Tudo parece que vai acontecer alguma coisa e ninguém se move, ninguém sai de casa. É porque a gente tem um instinto de sobrevivência, né? Que é o que o medo faz parte desse instinto, é o que nos mantém vivos. Se a gente não tivesse medo, como a Cal falou, em certa medida, ele faz com que a gente permaneça vivo. Sim, é um não tem alerta, né? atitudes, né? É um sistema de alerta. O grande problema do medo não é esse sistema de alerta normal em situações que realmente necessitam prudência, mas é aquela coisa que te paralisa diante de coisas que não oferecem medos reais, né? Que são situações que você precisa viver e que acabam te paralisando de avançar. Esse é o grande problema. E bem como a Lari leu ali no conceito, né? Tem coisas que são situações reais e tem coisas que são fantasias, né? E esse é o exercício É a que a gente questão tem da que fazer. fantasia. Né? Peraí, esse medo ele é baseado no quê? Ele é baseado num risco, ele é baseado numa realidade, ele é baseado numa fantasia, e aí, se eu descubro que é uma fantasia, eu já tenho um recurso para lidar com aquele medo, porque, é uma fantasia, não tem possibilidade disso acontecer, né? Então, eu acho que é aí que mora mesmo... É a consciência, né?